Nosso boa noite. Chegamos aqui nessa noite do dia 31 de outubro, primeiro mês que o programa Igreja.com da Diocese de Barretos, finaliza. E, claro, nós estamos aí com essa esperança de que ele perdure por muito tempo. Sempre às 18h50, diariamente, de segunda a sexta-feira. Padre David, nosso muito obrigado mais uma vez por o senhor estar aqui com a gente. E o senhor volta aqui justamente quase nas vésperas. Amanhã é dia de Todos os Santos, mas a gente comemora no domingo. Mas dia 2, que é domingo, é dia de finados, dia 2 de novembro. E a gente pediria para o senhor que o senhor nos desse alguns esclarecimentos sobre a questão do sentido da morte, porque medo de morrer todo mundo tem. Sim. Então, boa noite. Boa noite, diácono. Boa noite a você que está acompanhando pelas redes sociais. Que Deus os abençoe. Finados. Bom, uma realidade que a gente conhece, a gente sabe desde sempre e que a gente vai ter que enfrentar é a morte. Mas como somos cristãos, somos pessoas de fé, a gente tem que enfrentar a morte como Cristo ensinou e como Ele enfrentou a morte. E enfrentar com fé. Se tem uma coisa que a gente sabe que vai passar é perder as pessoas que a gente ama, vai acontecer. E também nós um dia enfrentaremos a morte. A gente tem que enfrentar a morte dos outros e a nossa com fé. Quando a gente celebra finados, a gente reza por aqueles que já passaram pela morte e que podem estar em 3 lugares. Quando a gente morre, diz a palavra de Deus, Hebreus 9, 29, diz assim: se morre uma vez, ou seja, não tem reencarnação, se morre uma vez e logo após vem o juízo. Quando se morre, vai para o tribunal de Cristo, como diz São Paulo, e lá Cristo dá a sentença, que são 3 possibilidades: céu, inferno ou purgatório. Quando a gente reza pelos que faleceram, a gente reza por todos. Porém, as nossas orações serão aplicadas para os que estiverem no purgatório. Os que estão no céu não precisam das nossas orações, nós que precisamos. Os que estão no inferno, não adianta rezar, porque de lá não sai. Os que estão no purgatório, sim. Então nós devemos rezar por todos, porque como nós não sabemos do juízo de Deus a respeito das pessoas, a gente deve rezar por todos que faleceram. Então dia de finados é dia de rezar pelas pessoas. Como que se reza? A oração mais eficaz e poderosa de todas é a Santa Missa, porque é a oração de nosso Senhor Jesus Cristo, a atualização do sacrifício de Cristo no Calvário, de modo incruento. Então ir à missa tem um valor infinito, porque o Calvário tem um valor infinito e os dois são um só. Então rezar pelas pessoas nesse dia, ir à missa e rezar. Mas a gente pode rezar todos os dias, mas nesse dia, ir à missa. Ir à missa é mais importante que ir no cemitério, mais para receber indulgência plenária, que nesse dia tem algumas exigências aí, diácono, vamos dizer assim. Esse costume de ir ao cemitério é um bom costume? Sim, é um costume cristão. Nós sepultamos os mortos porque Cristo foi sepultado, porque nós cremos na ressurreição da carne. Quando é que vai acontecer a ressurreição da carne? Quando Jesus vier julgar os vivos e os mortos, que vai acontecer no último dia. E a gente não sabe quais dias são. Então é um costume cristão sepultar os mortos, porque Cristo foi sepultado. Só que Cristo ficou 3 dias só, a gente fica muito tempo. Então é um costume cristão sepultar os mortos. Tem as catacumbas em Roma, eram todos sepultados, guardados, porque acreditamos e cremos e temos certeza disso, da ressurreição da carne que haverá no último dia. Então ir até os cemitérios para cuidar dos túmulos, é um costume cristão, como foram cuidar do túmulo de Cristo, só que no caso não acharam ele mais lá, porque ele estava ressuscitado, mas cuidar dos túmulos, no sentido de aguardar a ressurreição, faz muito bem. Mas melhor que ir no cemitério é ir à missa, e rezar, porque não adianta também ir lá no cemitério e não ir à missa depois. Padre Davis, teria sim alguma dúvida que poderia também o senhor ajudar a esclarecer-nos. Na verdade, o cemitério é uma coleção de túmulos vazios, não tem mais ninguém sepultado lá, porque a ressurreição não é logo em seguida. Não.
A ressurreição se dará no juízo final, quando Porque Jesus... os santos já não estão todos ressuscitados? Todos os que morreram agora, diácono, estão com a alma no purgatório, ou no céu, ou no inferno. Os corpos estão na terra, tanto é que tem as relíquias dos santos, todos estão na terra. A única que está de corpo e alma no céu agora é a Santíssima Virgem Maria. Tem vários concílios na história da igreja, que aliás é dogma de fé, que a ressurreição se dará no último dia. Aliás, a gente crê, né? A gente crê na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Que acontecerá no último dia. Todos vão ressuscitar. E a alma vai se unir ao corpo e irá onde ela está. Os que estão mortos. Quem está no céu agora só está com a alma no céu. Vai ressuscitar e depois vai se alegrar de corpo e alma no céu. E os do inferno também. No fim dos tempos, o purgatório deixará de existir. Mas essa visita ao cemitério também é uma boa prática no sentido de se ganhar a indulgência em favor dos finados, das pessoas que estão no purgatório. Como que funciona? Como é que são essas indulgências para ganhá-las a favor dessas almas? Então, neste dia, a igreja, abre a indulgência. Você pode receber uma indulgência plenária, ou seja, o perdão em benefício das pessoas que estão, uma alma que esteja no purgatório. Repito, quando a gente reza para todos que a gente não sabe onde estão, mas a eficácia é para quem estiver no purgatório. Quem está no céu já não precisa mais, quem está no inferno não adianta mais. Portanto, são aplicáveis às almas que estiverem no purgatório. Como não sabemos, rezamos por todas. Para receber a indulgência plenária em favor de uma alma do purgatório, tem que se fazer as seguintes coisas. Primeiro, confissão sacramental. Tem que estar com a confissão em dia. E outra, tem que se confessar para a indulgência plenária. Por quê? Porque é um sacrifício que você faz. Então tem que se confessar. Se você já estiver com a confissão em dia, você tem 21 dias para fazer essa confissão segundo o manual de indulgências da Santa Igreja. Tá bem? Mas se estiver com a confissão em dia, senão, tem que confessar, porque estando em pecado não adianta. Segundo, você deve ir ao cemitério. Você tem do dia 2, contando 8 dias para ir no cemitério. Não precisa exatamente no dia 2. Então tem que ir. Nessa indulgência faz parte. Rezar nas intenções do Romano Pontífice, o Papa Francisco, um Creio, um Pai Nosso, um Glória ao Pai, uma Ave Maria, algumas orações em favor e nas intenções do Santo Padre o Papa Francisco. E receber a Santa Comunhão, ou seja, participar da Santa Missa. Para receber a comunhão, você precisa estar em estado de graça, portanto, com a confissão em dia. Tá bem? Então, essas são exigências e você pode aplicar para uma alma só. Então, tudo isso é em benefício. Você elege, tem vários falecidos da família. Você tem que escolher, não, vou fazer para minha mãe, para minha avó, para minha tia. E crer nisso. A indulgência plenária exige também que se tenha aversão ao pecado. E essa que é a condição que complica. Porque moralmente a gente nunca sabe exatamente quando recebemos a indulgência. Fazemos essas práticas externas, mas a interna que valida todas as externas, essa só Deus o conhece, então a gente precisa fazê-las também. Porém, vale a pena sempre fazer. Pelo menos indulgência parcial se ganha em cada vez que se tenta ganhar a indulgência plenária. Temos certeza que esses esclarecimentos foram muito úteis, para todos nós, que todos os anos passamos aí pelo dia de finados e é bom que esses esclarecimentos sejam dados. Mais uma vez, nosso muito obrigado ao Padre David pela sua presença aqui. Quero agradecer a todos. Quero fazer um convite. Amanhã na Mini Basílica vai ter, dia 1º, vai ter o Holy Winds, que é parecido com o Halloween, mas não é para combater o Halloween, é Holy Winds, significa a santidade vence. Onde se festeja do mesmo jeito, só que em vez de se vestir de vampiro, de bruxo, se veste com personagens bíblicos ou santos da Igreja Católica. A edição do ano passado foi um sucesso, e esse ano tende a ser também, vai ser ali mesmo na Mini Basílica. Que hora vai ser? Às 20 horas, você está convidado aí, você e sua família. Amanhã às 20. Se não tiver condições de ir fantasiados, pode ir sem fantasia nenhuma, mas os que forem fantasiados ou é personagem bíblico ou santos. Deus abençoe
Fiquem com Deus. Temos certeza que vai ser mais uma vez sucesso. Foi muito falado isso no ano passado. Então, fica aqui o programa igreja.com desse finalzinho de outubro. Esteja conosco amanhã, né, dia 1º de novembro, sexta-feira. E fique agora com o telejornal Lombardes Deus. Boa noite.